Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma produção bem longa que eu tive nesse dia, gente. Foi um pedido de casamento. No dia anterior já tinha feito algumas massas de brigadeiro, tinha alguns bolos pra entregar e tinha esse pedido de casamento enorme pra fazer e tudo sozinha. Então vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí, gente, no começo do vídeo eu mostrei ali o limão, que eu vou colocar pra reduzir o suco primeiro, e na panela eu vou colocar separado. Ali eu coloquei 3 limões pra reduzir o caldo. Mostrei também o tamanho do limão que eu utilizei, é um tamanho médio mais ou menos. E aí aqui eu vou colocar a minha massa pra ir cozinhando, porque depois no final eu vou misturar o suco com a massa de brigadeiro, tá? Só que o suco só depois de reduzido, que eu misturo pro nosso brigadeiro não talhar. Ali eu coloquei leite condensado e creme de leite. E acho que eu coloquei 2 unidades de cada. Coloquei um leite em pó só pra ele firmar um pouco mais a massa. E pra gente dar uma característica no nosso doce, eu coloquei raspinhas de limão. E também ele vai dar um sabor e um cheirinho bem agradável na nossa massa. Então eu coloquei raspinhas de 1 limão nessa quantidade de 2 leite condensado, tá? De receita. Aqui, ó, eu mostrei pra vocês o limão como que ele fica depois de reduzido. Vocês viram que ele muda um pouco a cor e também ele fica um pouco mais grossinho, sabe? O caldo. Não sei por que a câmera ficou desse jeito virada, mas eu queria mostrar pra vocês como que ele fica. Pra vocês terem noção mais ou menos até que ponto vocês precisam deixar aí pra poder fazer o de vocês também. E aí, gente, aqui, antes de terminar a minha massa, eu já preparo ali na minha pia a placa porcionadora, pra hora que o doce ficar pronto a desligar o fogo, eu já vim com a massa direto na placa porcionadora. Então, pra mim conseguir deixar tudo certinho, primeiro eu venho com um plástico filme, passo ali por toda a minha bancada, no caso na minha pia, e pra mim poder colocar a placa porcionadora por cima. Tem algumas placas que já vêm com a base de apoio. Como essa da Blue Star ela não vem, eu não gosto de colocar direto na pia. Então eu coloco esse plástico e depois eu venho com a placa porcionadora. Eu limpo as cavidades ali, passo um paninho só pra tirar o excesso, às vezes fica algum brigadeiro ali, e já coloco ali na minha pia e depois venho com o desmoldante, tá? Passo em todos os buraquinhos pra gente não ter perigo de grudar, sabe? Então tem que passar com bastante cuidado. E aí, pra tirar o excesso, eu passo um paninho em cima pra tirar o excesso do desmoldante. Ó, gente, só pra mostrar aqui pra vocês, a massa ficou pronta, ó. Na panela mexedora, ela fica com essa consistência, tá? Eu gosto sim dessa consistência. Só que agora a gente vai colocar o limão, tá? Ó, ele ficou bem consistente, vocês conseguem ver, ó. Ele deu uma esfriadinha. Aí eu vou colocar mais ou menos um tanto aqui. Não sei se eu coloco os 4. Vou colocar um tanto assim. Deixei só um pouquinho ali. Vamos ver. Vou misturar aqui pra dar o sabor. Aí aqui, gente, eu vou finalizar a massa no granulete de chocolate branco. Nossa, vai ficar divino, vocês já imaginam, né? Vou só misturar aqui o sabor, né? Ou como que chama? A redução. E aí a gente já vai experimentar pra ver se ficou bom, senão já coloca aquele restante ali, tá? É que o limão, ele é bem azedinho, né? Então, acho que um pouquinho que você coloca já... Ó, as raspinhas ficou bem aparentes, vocês estão vendo? Vai ficar bem bonitinho na hora que a pessoa morder e ver que é de limão. Já tá ótimo, assim. Eu acho que as raspas... já tá meio quente. As raspas ajudam a dar um saborzinho. Tá muito bom. Uma delícia. Nossa. Nossa, gente, deixar, acho que eu como tudo. Agora, gente, eu já vou colocar na minha placa. Lembrem que eu deixei lá com o desmoldante já colocado, tudo certinho. E já vou passar minha massa quente do jeito que eu tirei lá da panela. Ela já vem direto pra placa, tá? Assim facilita pra gente poder espalhar, porque ele ainda vai estar mais molinho. Então facilita bastante pra ele poder entrar no buraquinho também, tá? Então eu vou espalhar toda a minha massa. Aqui eu fiz 2 unidades, então vai dar certinho nas 50 cavidades, tá bom? Que é a quantidade que rende 2 unidades de leite condensado, tá? E aí, como eu tenho uma placa só, então eu fiz 2 e depois eu vou fazer mais 2, pra gente conseguir já ir porcionando tudo certinho. Gente, ó, eu fiz a segunda panela, já coloquei aqui na placa porcionadora. Vou só esperar dar uma esfriadinha e já vou tirar. Aqui já são os que estavam aqui da primeira, né? Da primeira panela que eu fiz. E aí eu já dei uma enroladinha aqui pra adiantar o meu processo.
E aí eu passei desmoldante aqui na forma e já fui colocando os docinhos, tá? Aí aqui o restante eu vou colocar esse de limão. E na panela agora, eu não vou lavar ela, porque como é recheio branco, não tem problema. O que eu vou fazer agora é o de moranguinho, que é bicho de pé, tá? Pra quem não sabe o que é o moranguinho, tá? Então eu vou fazer aqui na panela o de bicho de pé. E como ele é rosa, não tem tanto problema a panela tá suja, porque ele vai camuflar. Só não pode tá sujo, por exemplo, de brigadeiro preto, que aí não fica legal, tá? Tem que ser recheio clarinho assim, pra gente conseguir reutilizar a panela. Senão tem que lavar. Eu vou colocar aqui e vou mostrando pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Consegui fazer algumas coisas agora na parte da manhã, agora vai dar, acho que 11h30, meio-dia. Tava com o Heitor até agora, aí minha sogra veio buscar ele. Então, só pra recapitular o que eu fiz, consegui fazer 3 massas de bolo, fiz as 100 unidades de brigadeiro de limão e tô fazendo na panela ali 50 unidades de bicho de pé, tá? E aí, agora... Gente, hoje tem tanta coisa, tanta coisa. Ai, tô até... Ó, eu já... Falta morango tela, que é ali que eu tenho que fazer 100. Porém, eu já fiz 50, né, na panela. Vai faltar 50. Tem que fazer 180 casquinhas pro pão de mel. Tem que fazer a massa do pão de mel. Tem que cozinhar 2 leite condensado ainda pra doce de leite. Tem que fazer os recheios dos bolos. Montar os bolos, tem que montar hoje pra ficar pronto pra amanhã, né? Já descansado, e amanhã só decoro. E tenho que enrolar alguns docinhos ainda. Então tem bastante coisa pra mim fazer, mas graças a Deus eu já tô conseguindo adiantar bastante coisa. Já tô aqui, por exemplo, ó, não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu já consegui enrolar, tá vendo? Uma quantidade e já vou enrolar aqueles que estão ali na placa porcionadora. Então, já meio que eu tô conseguindo adiantar essa parte. E aí depois eu só finalizo os docinhos no granulé. Tanto esse de limão quanto os outros eu já consegui dar uma adiantada. E já fiz os brigadeiros tradicionais, a massa, né? Já fiz, qual que era os outros? Brigadeiro tradicional, ninho com Nutella, já fiz, o surpresa de uva, o de ferreiro. O que faltou mesmo foi a massa de limão e a massa de morangotela. Então, como ficou pra hoje, já fiz agora cedo pra ele poder descansar, né? Que é bom enrolar ele depois de um tempo feito. Não pode ser muito fresco, porque senão ele fica bem molinho, eu quero ele bem firminho. Então, já consegui adiantar isso daí. Enquanto tá cozinhando ali o de morango, eu vou enrolar esses de limão, que tá na placa, já tirar. E aí depois eu já venho e coloco o de morango aqui. É só pra recapitular, pra vocês entenderem a situação como que tá aqui. Hoje é quinta-feira. E, gente, eu tenho até sábado cedo pra finalizar 180 pão de mel. Fazer tudo, embalar também. 180 pão de mel, e eu tô sozinha, tá? Só pra vocês entenderem, pra quem ainda não assiste meus vídeos, eu trabalho sozinha. E tenho um filho que não vai pra escola, então eu tenho que dar conta meio que da casa, dos doces e dele tudo junto. Porém, como eu consegui organizar a casa, dei uma geral já no começo da semana, eu não tô tão preocupada, então eu só tenho que me preocupar com os doces e com o meu menino, que é um bebê ainda, que ele vai fazer 3 anos, eu considero um bebê. Então eu tenho que dar conta dos dois. Só que como meu filho foi pra minha sogra, eu vou conseguir adiantar muita coisa e conseguir gravar o vídeo pra vocês também, né? Que aí me ajuda muito. Então eu vou fazer isso daqui. E como eu tava falando, eu tenho que dar conta de fazer 180 pães de mel até sábado cedo, umas 9 horas da manhã. Então eu tenho que conseguir fazer 180 pães de mel, finalizar tudo. Eu nem fiz nada ainda, vou começar do zero, fazer os pães de mel. Tenho que finalizar 600 doces e fazer mais 3 bolos pra amanhã e 100 docinhos que são de outros clientes. Os 600 doces e os 180 pães de mel é de uma cliente pra casamento. E os 3 bolos e 100 unidades de docinhos são pra outros clientes, tá? Então eu tenho que dar conta disso tudo entre hoje, amanhã e sábado, que hoje é quinta-feira. Então tem chão, gente. Olha, eu acho que eu vou virar à noite, mas espero que dê tudo certo e eu consiga terminar antes. Gente, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu tirei da placa, eu tenho a ajuda dessa... Ah, eu não sei como que chama isso. Mas desse utensílio pra mim poder tirar. Aí eu coloco assim e vou tirando. E aí, eu enrolei já 50 e aqui tem mais 50 de limão, tá? Então eu vou enrolando e vou mostrando pra vocês. Essa quantidade aqui é o que sobra normalmente. Porém, gente, pra mim congelar não compensa. Eu prefiro mandar pro cliente e, querendo ou não, meu docinho vai um pouco maior, que é o diferencial que eu tenho aqui dos doces, que ele é um pouco maior do que
o pessoal costuma fazer. Então, ó, o docinho, a média dele é 17, 18 gramas. E aí, aqui, ó, por exemplo, tem 17. E aí, aqui eu vou colocar 18 pra ele poder ficar um pouco maior, tá? Nossa, só desculpa o barulho, porque a minha cozinha é bem perto do portão, assim, da rua, sabe? E aí o barulho não tem como eu abafar, tá, gente? E aí eu vou pesando assim pra dar entre 18 e 19 gramas pra ele poder usar, pra mim poder usar essa massa e conseguir também deixar um docinho um pouquinho maior. Aquela ali, a placa, a maior que tem é 18 gramas, né? Da Blue Star. Então, normalmente é esse tamanho que eu utilizo mesmo. Mas quando sobra um pouco de massa assim, ainda mais quando é docinhos que não saem muito, por exemplo, de limão. Como ele é um pouquinho mais caro, gente, né, dos tradicionais, que o limão ele vai passado no granulé. Então, e o granulé não é muito barato. Então, ele não é um doce de sair muito. E aí, eu não gosto que fique sobrando aqui, porque depois eu não vou ter tanta utilidade, né? Então, eu gosto de mandar junto no, no docinho aqui, tá? Então, eu deixo ele um pouquinho maior. Ele vai ficar mais ou menos desses tamanhos aqui, tá? Que esse daqui eu fiz a mesma coisa. Aí, gente, eu finalizei a massa de limão. E aí, a minha massa de bicho de pé, que é de moranguinho, ficou pronta. E aí, eu já vim colocando ali na minha placa, já com desmoldante, tudo bonitinho, certinho. Não precisei lavar a minha placa, porque ela estava com recheio branco. E como a gente passa desmoldante, então quase não precisa, quase não fica, quer dizer, brigadeiro ali na placa. Ele sai por inteiro, não fica sujeira nenhuma de brigadeiro. Sujeira assim, né? Não fica resquício nenhum. Então, você pode reutilizar tranquilamente. Se você passar uma quantidade boa de desmoldante, ele vai sair praticamente limpo. Então, depois você só vem com o próximo brigadeiro e já coloca ali, porcionando todos. Gente, ó, passei um plástico filme aqui, pra mim poder vir agora com o docinho de morango aqui em cima, tá? Não tem problema. Nossa, essas barulheiras, meu Deus do céu. Não tem problema. Não vai amassar o docinho. E outra, a gente vai enrolar de novo depois, então é tranquilo. É só pra gente otimizar espaço, tá? Bem que podia ser rápido assim, né? Mas acho que aqui vai levar 2 segundos e lá eu demorei uma meia hora, gente, pra fazer essa etapa. Mas só pra mim conseguir mostrar pra vocês, né? Por isso que eu acelerei bem rapidinho aí. E aí, o que eu queria explicar? Eu tirei ele da placa, vocês viram que ele sai super facinho. Eu uso o meu apoio ali do utensílio pra poder empurrar os docinhos. E aí, o de morango, eu faço a mesma coisa. Por quê? Na verdade, o de morango era pra ele sair no peso. Mas ele saiu com 15, 16. Por isso que eu gosto sempre de pesar. Mesmo passando na placa, eu gosto de pesar, porque eu não gosto de mandar docinho pequeno. E esse daí, ele ia ser o morangotella. É o docinho de bicho de pé com Nutella. Mesmo indo a Nutella, eu gosto de mandar um docinho maior. Então, eu fui pesando, só fui repondo ali as gramas, 1, 2 gramas no máximo, que faltou pra dar o peso de entre 17 e 18 gramas, que eu utilizo pra fazer esse docinho de morangotella. Então, eu só fui repondo, já pesando ali tudo certinho, até porque sobrou bastante massa, né? Então, eu fui fazendo isso, e aí depois eu já vim enrolando eles igual eu fiz o de limão, pra poder já adiantar uma parte pra mim. Enquanto eu tava enrolando esse de morango, já tinha uma panela fazendo lá no fogo, que seria as outras 2 receitas de morango que faltava. Então, eu já coloquei lá pra ir adiantando o meu lado, tá? Gente, eu terminei de fazer as massas, né, de limão e de morango. E aí, eu lavei a loucinha que tava aqui, que foi dos bolos que eu fiz. E aí, agora, eu vou fazer aqui na panela mesmo, sabe essa, na mão? Vou fazer um recheio de ninho e qual que é o outro? Ah, e brigadeiro, que eu preciso fazer pra rechear os bolos. E como é receita pequena, eu vou fazer na mão, que é mais rápido. E aí não precisa sujar aquela panelona enorme, né? Então eu vou fazer rapidinho. Eu não vou mostrar pra vocês, porque como eu vou fazer na mão, é ruim pra mim gravar, tá? Então eu vou fazer aqui rapidinho esses 2 recheios pra poder esfriar. Agora, se eu não me engano, vai dar quase 2 horas. Acho que é 1h30, na verdade. E aí, então, eu preciso fazer rapidinho pra poder esfriar, porque como eles são mousse, eu faço o brigadeiro e depois bato com chantilly. Então, eu tenho que deixar esfriar totalmente pra depois eu bater o chantilly e poder rechear. E ele ficar bem estruturado, eu preciso pôr na geladeira também, tá? Então, vamos lá, porque tem bastante coisa ainda pra fazer. Eu tenho que fazer as casquinhas dos pães de mel também.
Ó, gente, essa é a consistência que ficou. É que eu tô mexendo com a mão esquerda, eu não sou muito boa com ela, mas só pra mostrar mais ou menos a consistência do recheio de ninho, tá? Que depois vai virar um mousse, ó. Ela fica bem firminha também, mas ela fica um pouco mais cremosa do que a massa de brigadeiro, sabe? De docinho. A de docinho eu gosto de deixar um pouquinho mais firme. E ela fica bem gostosa. Bom, gente, aqui eu vou começar derretendo o meu chocolate. Eu tô usando a cobertura meio amargo da Top. E vou misturar com o ao leite da Martini, tá? Master Martini. Esse aqui é ao leite, inclusive ele é muito gostoso. Tava na promoção, paguei 1 quilo por R$ 30. E o top eu paguei R$ 70, 2 quilos, tá? Então, eu vou derreter nesse copinho, que eu acho que vai ser mais fácil pra mim poder despejar na forminha, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar, por exemplo, 150 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou colocar 75 ao leite, tá? Pra misturar um pouco esse chocolate. Bom, eu acabei não dando tare aqui. Eu nem vi a quantidade que eu coloquei. Mas eu acho que é isso. Agora eu vou derreter e já vou colocar as forminhas aqui pra gente poder preencher elas. Ó, pessoal, aqui, essa daqui, a forma de pão de mel, ela tem uma marquinha, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ela tem uma marquinha. E aí eu derreti meu chocolate aqui, nesse potinho, pra não ficar derretendo muito chocolate de uma vez só, porque eu só tenho essa forma. Então a gente vai ter que ir utilizando ela, fazer as casquinhas, esperar gelar e depois colocar o chocolate. Gente, como eu peguei esse pedido, assim, um pouco em cima, não deu tempo de eu conseguir pegar mais formas. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer nessas daqui mesmo, tá? Mas eu vou colocando no freezer, vai ser rápido, ainda mais que é chocolate fracionado. Então não tem tanto problema. Aí eu vou colocar nas forminhas, na marcação. Ó, e tá vendo como que esse daqui é um pouco mais fácil? Ele o potinho, ele é pequeno, então eu consigo ir manuseando, sabe? Se fosse um grandão, era perigoso meu chocolate endurecer. E eu ficar aqui, ter que derreter toda hora, então eu acho que assim é melhor. Aqui eu dou essa batidinha só pra tirar as bolhas de ar. E aí já coloco a outra parte com silicone, tá? Eu vou colocar o silicone primeiro. Só tomar cuidado pra não ficar com bolha de ar. E aí agora a gente vira e aperta pra descer até o finalzinho. Prontinho, agora vai pra geladeira. Uns 2 a 3 minutinhos no máximo já tá pronto. Gente, ó, eu tirei. Tá vendo como ele solta? Eu coloquei no congelador, aí é bem mais rápido. Ó, normalmente ele fica grudadinho assim, dá pra vocês verem? Aí ele tem que ficar fosco, igual esses outros estão, tá vendo? Que aí já tá soltinho. Então aí é só a gente tirar aqui. A gente tira o silicone. Essas rebarbinhas a gente tira. E aí ele fica assim. Olha que bonitinho. Aí a gente recheia aqui de pão de mel e doce de leite. E aí eu vou colocar aqui, tá?
E aí elas vão ficar assim. Eu não vou conseguir mostrar fazendo todas, mas aí no final eu filmo todas bonitinhas, prontinhas, pra vocês verem a quantidade que deu, tá? Mas eu queria só mostrar pra vocês como que eu vou fazer, porque como eu tô com uma forma só, vai demorar um pouquinho. Então, eu vou fazendo aqui, enquanto eu vou fazendo outras coisas, eu vou fazendo as casquinhas, tá? Aí pra filmar fica mais difícil, mas aí no final eu mostro tudo prontinho pra vocês, tá bom? Gente, a partir daí foi só correria. Eu enrolei esses docinhos que eu vou colocar nessa caixa. Enrolei brigadeiro beijinho, que era pra uma cliente pra me entregar na sexta-feira. E aí era na quinta noite. Então eu já adiantei os doces dela, porque eu sabia que ia ficar super mega corrido pra mim finalizar na sexta. Então eu já finalizei na quinta, já deixei tudo na caixinha prontinho, guardei na geladeira pra eu conseguir dar conta de fazer as outras coisas. Finalizei as casquinhas, fui fazendo as casquinhas enquanto eu fazia isso. Montei os bolos que eu tinha que entregar na sexta, então eu montei tudo na quinta noite. Que tem que montar um dia antes, né? Então eu montei. Acho que só um que eu deixei pra montar na sexta, porque ele era no acetato, então eu já ia montar e já ia deixar ele tudo pronto ali pra cliente buscar à tarde. Então dava o tempo tranquilo dele gelar. Só que, gente, foi muita correria. Pra mim terminar as casquinhas de docinho, de chocolate do pão de mel, eu acho que eu acabei de madrugada. Acho que era por volta das 2 horas da manhã e eu tava assim, esgotada. Então eu só fui finalizando aí. Tudo que eu tinha pra finalizar na quinta. Eu nem lembro mais o que eu fiz, porque eu fiz muita coisa mesmo. E e aí eu vou finalizar o vídeo nessa parte. E aí eu faço uma parte 2 da sexta-feira, tá? Finalizar aí na quinta e na sexta-feira eu continuo. Aí a parte 2 eu continuo na sexta-feira mostrando pra vocês, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Mas, no geral, foi isso. Eu acabei muito tarde, porque, como eu falei, só tinha aquela forminha pra fazer as casquinhas, então demorou bastante. Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem o próximo vídeo, que vai ser a continuação dessa correria de pedidos, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.